Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo do canal Postulados e Teoremas é fornecer aulas completas e detalhadas das disciplinas de Física e Matemática. Hoje nós vamos abordar um assunto que já foi visto no ensino fundamental, porém com mais profundidade. Eu estou falando das equações e das inequações irracionais. Na descrição do vídeo eu sempre deixo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Bem, pessoal, hoje nós vamos fazer um estudo das equações e das inequações irracionais, começando pelas equações. A gente já estudou esse assunto no ensino fundamental e também já fizemos uma revisão desse tema na aula de introdução ao ensino médio. Mas nós vamos fazer hoje uma análise um pouco mais aprofundada, inclusive explicando o motivo pelo qual a gente deve fazer a verificação das raízes de equações desse tipo. Uma equação irracional é uma equação em que há incógnita sob um ou mais radicais. Então aqui nós temos alguns exemplos. A raiz de x menos 2 igual a 3. Observe que a incógnita x está sob a raiz quadrada. Aqui nós temos a raiz cúbica de 2x mais 1 igual a 2. Observe que nesse caso também o x está sob a raiz cúbica. Aqui a raiz de 3x mais 2 igual a x mais 2. E por fim, a raiz de 2x mais 1 mais a raiz de 2x menos 4 igual a 5. Todos esses são exemplos de equações irracionais. Equações do tipo raiz de f de x igual a g de x. Bom, por que é que a gente retomou o assunto das equações irracionais agora? Porque existe uma outra abordagem a ser feita acerca dessas equações que precisa do conhecimento de funções. Como os alunos não tinham esse conhecimento até agora, foi primeiro preciso explorar esses conceitos para então retomarmos esse assunto. Bom, para começarmos a resolver uma equação irracional desse tipo, basta a gente elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. A gente diz que basta quadrar, os dois lados dessa igualdade. Então, quadrando os dois lados, a raiz quadrada é cancelada pelo quadrado. Então, nós ficaremos com f de x igual a g de x ao quadrado. Bom, vamos ver algumas maneiras da gente escrever essa equação. Eu posso, inicialmente aqui, passar o g de x para o outro lado da igualdade, e aí a gente fica com a raiz de f de x menos g de x igual a zero. Ou eu posso, depois de ter quadrado os dois lados, passar g de x ao quadrado para o outro lado da igualdade, ficando com f de x menos g de x ao quadrado igual a zero. Também podemos escrever essas equações da seguinte forma. Aqui a primeira equação, da mesma forma como eu escrevi aqui em cima, raiz de f de x menos g de x igual a zero. E aqui, na equação 2, a forma fatorada, transformada no produto da diferença de dois termos. Observe que multiplicar a raiz de f de x menos g de x pela raiz de f de x mais g de x vai dar o quadrado do primeiro, que é f de x, menos o quadrado do segundo. Ou seja, essas equações são equivalentes. Mas a gente observa que toda solução da equação 1 também será a solução da equação 2. Isso porque, se a raiz de f de x menos g de x for igual a zero, obrigatoriamente esse produto será igual a zero. Porque, sendo esse termo igual a zero, eu terei aqui igual a zero, e zero vezes qualquer outro valor me resulta em zero. Portanto, é verdade que toda solução, toda raiz dessa primeira equação será a solução, será a raiz dessa segunda equação. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Ainda que esse termo seja igual a zero, aqui, nada me garante que esse segundo termo será igual a zero. Esse segundo termo pode ser qualquer outro número que essa multiplicação ainda assim dará zero. E por isso eu devo fazer a verificação, porque quando eu elevo ao quadrado, eu posso estar inserindo um termo estranho à equação.
Para a gente verificar se um número é raiz de uma equação irracional, podemos proceder de duas maneiras. A primeira delas, a gente já conhece lá do ensino fundamental. Consiste em substituir o valor de x por alfa, ou seja, por esse número real, verificando se a gente obtém uma igualdade verdadeira. A segunda consiste em verificarmos se a função g de alfa é maior ou igual a zero. Essa forma de verificação necessitava que o aluno adquirisse o conhecimento acerca de funções para compreendê-la. Foi o que eu disse na abertura da nossa aula. Logo, a raiz de f de x será igual a g de x se e somente se f de x for igual a g de x ao quadrado e, ao mesmo tempo, g de x for maior ou igual a zero. Equações raiz cúbica de f de x igual a g de x. Usando um processo similar ao que nós usamos no estudo da equação irracional f de x igual a g de x, porém um tanto quanto mais complexo, que foge do objetivo dessa aula, na equação irracional raiz de f de x igual a g de x, a demonstração foi meramente para explicar para o aluno o motivo pelo qual deve ser feita a verificação. A gente consegue demonstrar que, ao elevarmos essa equação ao cubo, a gente não introduz raízes estranhas a ela. Ou seja, obtemos uma equação equivalente e, por isso, a verificação não é necessária. Logo, a raiz cúbica de f de x será igual a g de x se e somente se f de x for igual a g de x ao cubo. Inequações irracionais. Chamamos de inequação irracional uma inequação que tenha incógnitas sob um ou mais radicais. Muito parecido com a definição de equações irracionais. Porém, agora, ao invés da igualdade, eu tenho desigualdades. Então, nós temos aqui alguns exemplos. A raiz de x menos 2 maior que 3. Aqui nós temos a raiz cúbica de 2x mais 1 menor que 2. Aqui a raiz quadrada de x2 menos 3x mais 4 maior ou igual a x. E por fim, a raiz de x mais 1 mais a raiz de x menos 3 maior que 2. Observe que em todos os casos eu tenho uma incógnita x sob um radical. Bom, vamos fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado das inequações irracionais. Se a gente considerar inicialmente a e b dois números reais não negativos, essas implicações são verdadeiras, quais sejam: se o número a for maior que o número b, o quadrado do número a também será maior que o quadrado do número b. Se o número a for menor que o número b, então o quadrado do número a também será menor do que o quadrado do número b. Porém, caso a e b sejam estritamente negativos, ou um seja negativo e o outro positivo, essas implicações não serão verdadeiras. Vamos ver aqui embaixo, ó. Aqui nós temos números estritamente positivos, então 2 é menor do que 5, portanto, o quadrado de 2 é menor do que o quadrado de 5. A raiz de 3 é maior que a raiz de 2, portanto, o quadrado da raiz de 3 é maior que o quadrado da raiz de 2. Mas, quando os números são estritamente negativos, essas implicações não funcionam. Vamos ver. Menos 3 é menor que menos 2. Porém, o quadrado de menos 3 é maior do que o quadrado de menos 2. 2 é maior que menos 5. Porém, o quadrado de 2 será menor do que o quadrado de menos 5. Isso acontece porque nós sabemos que quando elevamos um número ao quadrado ou a um expoente par, o resultado será sempre positivo. É muito importante tudo isso que foi abordado aqui, porque na resolução das inequações irracionais, nós precisaremos pensar dessa maneira. Bom, depois de ter visto o slide anterior, podemos enunciar o seguinte teorema. Se f de x é maior ou igual a zero e g de x é maior ou igual a zero, em um conjunto de valores de x pertencentes a A, que está contido no conjunto dos números reais, então são equivalentes às inequações f de x é maior que g de x e f de x ao quadrado maior que g de x ao quadrado. Nós vimos isso, né? Exatamente no slide anterior.
se f de x e g de x são positivos, com f de x maior que g de x, o quadrado da função f de x será maior que o quadrado da função g de x. Observe que o teorema é válido mesmo quando uma das duas funções é nula. Imagine f de x igual a 3 e g de x igual a 0. O quadrado de 3, 9, permanecerá maior do que o quadrado de 0, que é 0. E por fim, observe, como fizemos no slide anterior, que caso 2 seja maior que menos 3, o quadrado de 2, que é 4, passará a ser menor que o quadrado de menos 3, que é 9. Em outras palavras, quando eu tenho os valores das funções estritamente negativos, ou quando uma é negativa e a outra positiva, essa desigualdade será invertida. Inequações do tipo raiz de f de x menor que g de x. Bom, para resolver esse tipo de inequação, primeiro a gente precisa estabelecer o domínio de validade dela. Qual seja, f de x precisa ser maior ou igual a 0. Isso porque nós sabemos que não temos raízes quadradas de números negativos no conjunto dos números reais. Portanto, a função f de x não pode ser menor que 0. A função g de x deve ser maior que 0. Por que a função g de x deve ser maior que 0? Lembrem que se eu quadrar os dois lados dessa desigualdade, eu ficarei com f de x menor que g de x ao quadrado. E quando eu elevo um número ao quadrado, eu obtenho um número positivo ou igual a 0. Mas vale destacar que g de x não pode ser igual a 0. Isso porque, desse modo, não seria possível que a raiz de f de x fosse menor que g de x, uma vez que f de x deve ser maior ou igual a 0. É muito óbvio isso aqui, né? Como f de x deve ser maior ou igual a 0, a raiz quadrada desse valor tem que ser maior ou igual a 0. E, portanto, g de x jamais será maior que a raiz quadrada de f de x, caso g de x seja 0. Em seguida, a gente vai quadrar a inequação proposta. O que eu fiz aqui, né? Está aqui. Então, eu fico com f de x menor que g de x ao quadrado. Essa condição e essa condição, as duas juntas, podem ser agrupadas da seguinte forma. A raiz quadrada de f de x será menor que g de x, se e somente se f de x estiver entre 0 e g de x ao quadrado, podendo inclusive ser 0, e g de x for maior que 0. Essa inequação simultânea é fruto dessas duas inequações. Observe que aqui, o f de x deve ser maior ou igual a 0, conforme nesse primeiro membro dessa inequação simultânea, e f de x deve ser menor que g de x ao quadrado, conforme o segundo membro dessa inequação simultânea. Além disso, g de x deve ser maior que 0. Está aqui g de x maior que 0. De forma análoga, a gente pode estabelecer para a inequação raiz de f de x menor ou igual a g de x a seguinte condição. A raiz de f de x será menor ou igual a g de x se e somente se f de x estiver entre 0 e g de x ao quadrado, podendo inclusive ser ambos, e g de x for maior ou igual a 0. Inequações do tipo raiz de f de x maior que g de x. Bom, o processo de resolução dessa inequação consiste em duas partes. Vamos à primeira. Observamos que as condições abaixo por si só já satisfazem a inequação, quais sejam f de x maior ou igual a 0 e g de x menor que 0. Vamos entender melhor o que está sendo dito aqui. F de x ser maior ou igual a 0, nós já abordamos no slide anterior. Observe que, caso f de x seja igual a 0, ou seja, essa função seja nula, a raiz de 0 será igual a 0. E, portanto, para que g de x seja menor que 0, obrigatoriamente ele terá que ser um número negativo. Então, de fato, a gente comprova de que essas duas condições são satisfeitas pela própria inequação. Em seguida, vamos quadrar a inequação proposta e estabelecermos o domínio de validade dessa inequação. Bom, quadrando a inequação, eu tenho aqui o quadrado dos dois lados dessa desigualdade, eu vou ficar com f de x maior que g de x ao quadrado.
Essa desigualdade se mantém por causa do teorema que nós vimos no slide anterior. O teorema diz que quando as duas funções são estritamente positivas, essa desigualdade se mantém. Em outras palavras, se a raiz de f de x é maior que g de x, o quadrado da raiz de f de x permanecerá maior que o quadrado de g de x. É exatamente o que está escrito aqui. E baseado nisso, a gente pode estabelecer o domínio de validade. F de x deve ser maior ou igual a zero, pelos motivos que eu já expus. Não temos raiz quadrada no conjunto dos números reais de um número negativo. E g de x deve ser maior ou igual a zero. Obviamente, né? Se eu tenho g de x ao quadrado, eu não posso ter esse valor negativo. Esse valor obrigatoriamente é zero ou positivo. Pois bem, observe que aqui nós podemos ter g de x igual a zero. Pois, ainda que isso ocorra, será possível atender à condição raiz de f de x maior que g de x, uma vez que f de x é maior ou igual a zero. Vamos entender melhor o que está sendo dito aqui também. Nós estamos dizendo que g de x pode também ser igual a zero nesse caso. E por quê? Porque se f de x for maior que zero, g de x pode ser igual a zero, que ainda assim a desigualdade é atendida. Imaginemos f de x um número positivo. A raiz desse número será um número positivo. Então, g de x pode ser zero, porque esse número positivo será maior que zero. Foi isso que foi dito aqui embaixo. Bom, as duas condições que foram discutidas no slide anterior podem ser agrupadas da seguinte forma. Se a raiz de f de x é maior que g de x, f de x deve ser maior que zero, e, ao mesmo tempo, g de x deve ser menor que zero. Ou f de x deve ser maior que g de x ao quadrado e, ao mesmo tempo, g de x deve ser maior ou igual a zero. Analogamente, a gente pode estabelecer para a inequação raiz de f de x maior ou igual a g de x as seguintes condições. Se a raiz de f de x for maior ou igual a g de x, f de x deverá ser maior ou igual a zero, e, ao mesmo tempo, g de x deve ser menor que zero. Ou, f de x deve ser maior ou igual a g de x ao quadrado, e, ao mesmo tempo, g de x deve ser maior ou igual a zero. Pois bem, observamos que aqui, quando colocamos aqui o sinal de igual, devemos colocar aqui também o sinal de igual. Por fim, inequações do tipo raiz de f de x maior que raiz de g de x. Nesse caso, a gente já vê aqui que tanto f de x quanto g de x precisam ser maiores ou iguais a zero. Para resolvermos essa inequação, devemos primeiramente determinar seu domínio de validade, que é exatamente esse que eu acabei de falar. F de x deve ser maior ou igual a zero e g de x também deve ser maior ou igual a zero, porque no conjunto dos números reais a gente não tem a raiz quadrada de um número que seja negativo. Em seguida, quadramos a inequação proposta, ou seja, vamos elevar ao quadrado os dois lados dessa inequação, e com isso os radicais são anulados pelos expoentes, ficando com f de x maior que g de x. Nós podemos agrupar essas duas condições escrevendo que a raiz de f de x será maior que a raiz de g de x, se e somente se f de x for maior que g de x e g de x for maior ou igual a zero. Observe que, nesse caso, o teorema que a gente viu no início da aula também está sendo atendido. Analogamente, a gente pode estabelecer para a inequação raiz de f de x maior ou igual a raiz de g de x a seguinte condição. A raiz de f de x será maior ou igual a raiz de g de x se e somente se f de x for maior ou igual a g de x e g de x for maior ou igual a zero. Portanto, ao colocarmos aqui o sinal de igual, nós devemos colocar aqui também o sinal de igual. Na próxima aula, daremos início a um longo estudo das funções exponenciais e das funções logarítmicas. Eu espero vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.